De volta para mais um bloco do Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que continua conosco. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Continuamos neste segundo bloco falando com o advogado, jurista e também presidente do Partido Ecológico Nacional no estado do Rio Grande do Norte, Luiz Gomes. Luiz Gomes, nos deixou uma pergunta no bloco anterior que diz respeito às pesquisas. É claro que pesquisa mede um momento, esse é um momento, amanhã vai ser diferente. Nas eleições passadas as pesquisas erraram também. O deputado Fernando Mineiro e o professor Robério reclamam muito dessas pesquisas. Querem inclusive auditar e tal, participar dessa forma de se fazer. Queria saber qual o seu olhar sobre as pesquisas que são divulgadas aqui no Rio Grande do Norte. Olha, eu primeiro quero dizer que pesquisa é uma maneira correta de avaliar uma situação momentânea, é verdade. Quando ela é feita dentro dos parâmetros que nós entendemos que sejam justos. Por exemplo, a última pesquisa que eu vi divulgada, ela consultou 800 eleitores, 200 eleitores em cada zona de Natal. Se ela fez 200 eleitores em cada zona de Natal, obviamente que ela está errada, porque 42,5% do eleitorado está na Zona Norte. Então não seria justo não ter 42% dos entrevistados na Zona Norte de Natal. Então ela já não retrata uma verdade. O senhor está falando da proporcionalidade. Da proporcionalidade, porque coincidentemente na Zona Norte de Natal é a região que eu sou mais bem avaliado. Portanto, o resultado final que nos colocou empatado tecnicamente em segundo lugar, né, poderia ter sido melhor. Ou seja, não que eu esteja aqui questionando qualquer coisa. Eu estou satisfeito com o resultado, porque nós estamos aí, em média com 2% nas pesquisas, enquanto todos os demais candidatos, nenhum deles passou de 5%. Eu estou falando de deputados federais, deputados estaduais, ex-candidatos a prefeito, ex-candidatos a governador. E eu sou o único novato nesse meio. E estou empatado tecnicamente com todos eles. Então, para mim, foi um resultado positivo em que pese discuta ainda a metodologia pelo número de eleitores de cada região, que eu acho que foi um equívoco, que pode ser corrigido, talvez. Mas nas próximas pesquisas, inclusive, eu recomendo aos institutos que coloquem de verdade os candidatos que estão disputando, porque colocaram na pesquisa o deputado federal Walter Alves, que nunca disse que era candidato. Numa pesquisa estimulada, não há por que você colocar o deputado Walter Alves. Na pesquisa colocaram o nome do Rogério Marinho e da Márcia Maia, os dois do mesmo partido. Um ou outro. Um é outro. Então, assim, são dados que vão acabando complicando o resultado final. Mas, de qualquer maneira, ela retrata uma importante mensagem, porque eu apareci bem nas pesquisas, com quase 2% dos votos, e o que teve mais teve 4,8%, tendo uma margem de erro de 3%, então eu posso dizer que estamos todos empatados, tecnicamente, em segundo lugar, tendo o prefeito Carlos Eduardo uma vantagem acentuada nisso. Natural de quem está no poder. Natural. O senhor acha isso natural? O senhor colocava, ele tem uma exposição maior em função do cargo, né? Ele está há 12 anos na mídia. Há 12 anos, foi candidato a governador. 12 anos na mídia, foi candidato a governador, é o prefeito de Natal, ou seja, ele tem a obrigação, na verdade ele tinha que estar muito melhor. Porque sabemos que nós vamos agora que ele vai começar a enfrentar os adversários. Porque até agora, durante 12 anos que ele governa, ele vem sozinho como candidato. Agora ele vai ter uma candidatura para enfrentá-lo. Portanto, as medidas dos percentuais vão ser daqui para frente. E um outro dado que é importante colocar, 70% dos entrevistados não sabem quem votar. Portanto, essa vantagem dele é sobre a média de 30% dos que já têm um candidato. Portanto, 70% não sabem quem votar. Então, pode mudar totalmente as pesquisas. Quer dizer, 70% ainda não se posicionaram. Não se posicionaram. E eu posso dizer aqui para o nosso telespectador que acredita no nosso projeto, que acredita na perspectiva de mudança, de renovar, seja qual for o candidato, de renovação política, de que nós tivemos exemplos históricos aqui em Natal e no Brasil. O senhor pode citar? Posso citar. Numa época em que o senador Geraldo Mello foi candidato a governador, o deputado João Faustino estava com 70%, 80% dos votos e o Geraldo Mello com 3 ou 4, 5. E no final das contas ele foi o governador. Nós tivemos um outro exemplo, o ano retrasado, o deputado Henrique Alves era o governador praticamente. E o Robson, de 6%, chegou e ganhou as eleições. Em Parnamirim, teve uma eleição que Maurício Marques tinha 8% e Gilson Moura tinha
quase 70. E quem ganhou as eleições foi Maurício. E nós temos um exemplo mais clássico e público de todos, que em junho de 1989, as pesquisas para a presidência da República diziam que Mário Covas, Leonel Brizola, Aureliano Chaves, quem era mais que tinha naquele período? Tinha em 89, isso, tinha a Fife Domingos. Tinha, só não tinha nas pesquisas. Tinha Lula. E a grande surpresa, que quando, Ronaldo Caiado. E quando o Fernando Collor se lançou em final de maio de 89, e na pesquisa de junho ele aparecia com 2% dos votos. E quando 4 meses depois, ele ganhou a eleição para a presidência da República, de figuras que jamais se imaginaria que não seriam bem votadas, como Ulisses Guimarães, uma figura importante da República, como Aureliano Chaves, que foi vice-presidente da República, o próprio Mário Covas, uma figura importantíssima da história governador brasileira, de São Paulo. Né? Naquele período tinha Leonel Brizola, e o presidente Lula, que não era o presidente Lula, que era o sindicalista Lula, jamais alguém imaginava que ele ia para o segundo turno com o Fernando Collor. Todo mundo dizia que ia Brizola, que ia Ulisses Guimarães, o Mário Covas, mas jamais alguém dizia que ia Lula. E acabou tendo uma eleição com Lula e Collor no segundo turno, quando foi a surpresa para todos. Então as pesquisas, elas são relativas. O trabalho eleitoral começa agora e as eleições serão decididas dia 3 de outubro. Verdade, e é lá que a pesquisa vale. Na verdade, começa nas convenções, né? Que ainda falta um mês, né? Falta mais de um mês, as convenções seguirão do dia 20 de julho a 5 de agosto. Portanto, as eleições só começarão depois do dia 5 de agosto. Portanto, tudo pode acontecer. Qualquer surpresa pode acontecer. Inclusive, o próprio prefeito Carlos Eduardo nem ir para o segundo turno. Tudo isso é possível, porque ele é o candidato com maior índice de rejeição dentro de todos os candidatos. Portanto, isso pode pesar. Né? Então tem muitos fatos políticos de Lava Jato que tem vindo por aí e de outras coisas que estão surgindo que podem inclusive atrapalhar o processo político de muita gente. Só não vai atrapalhar o processo político do PEN, porque o nosso partido é um partido que tem as mãos e as fichas limpas. Portanto, nós não temos medo, nós não temos nenhum receio de qualquer tipo de busca de Lava Jato, essas coisas, porque não atingirão o nosso partido, se Deus quiser. Quando o senhor fala da Lava Jato, o senhor se refere à aproximação do prefeito Carlos Eduardo com o primo dele, Henrique Alves, que eram distantes e agora estão coligados para as próximas eleições? Eu acho que também isso, eu acho que todos os demais aí, nós temos outros políticos do Rio Grande do Norte citados reiteradamente na Operação Lava Jato, que poderão de alguma maneira estar no processo político e que sofrerão certamente algum desgaste por estarem envolvidos nisso. Outros partidos de esquerda, de direita também estão envolvidos e vão sofrer as consequências. E nós esperamos muito que a sociedade tenha absoluta tranquilidade e transparência para escolher bem, para nós não errarmos de novo e fazer uma renovação política com qualidade e com competência. Muitíssimo obrigado, advogado Luiz Gomes, presidente estadual do PEN. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Muitíssimo obrigado, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, pela sua indispensável companhia. Um grande abraço e até mais.